Fala galera, quem fala aqui é o Samuel, dono do canal Stick DC2, e hoje eu vou fazer um vídeo de quanto diferente hoje. Hoje eu vou fazer respondendo perguntas sobre multiverso, que tem sido muito recorrente aqui dentro do canal. Então você que fez a pergunta, você que quer saber qual é a resposta, né? Qual é tirar sua dúvida aí, fica aqui no vídeo que eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem até agora, tá ok? Então já vai deixando um like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho porque eu tô postando vídeos semanalmente, ou até diariamente, né? E é isso galera, vamos começar aqui, bora pra vinheta. Quem venceria? Polar ou Multiverso Undertale? Ok, essa pergunta aqui tem sido muito recorrente do canal, principalmente por fãs meus, né? Que tem perguntado alguns episódios de Multiverso, né? Como vocês sabem, não tem cena, é um audiolivro inteiro. E galera, vamos começar aqui falando dos feitos de cada um, tá? Eu acho que o mais difícil de se enfrentar que Polar teria era ou Sans ou Azriel na forma de Deus Hypermonte, ou Hiperdeus, por aí. Porque assim, o Polar sozinho já levava o multiverso quase sozinho, quase. Lembre-se disso, porque assim, tem um R404, né? Tem um Sans, tem um monte de personagem que bateria de frente com o Polar e até venceria dele em algumas ocasiões, mas é muito raramente, porque no primeiro episódio de Multiverso, se você não falha a memória, teve uma parte contra o Tenebris, ou o recente, né, Pirote, que ele sem querer não, né, ele literalmente congelou um terço do multiverso para salvar o multiverso, entre aspas, né, mas ele acabou tendo um efeito colateral que foi o seguinte: zilhões de vidas, né, acabaram tendo suas vidas ceifadas por causa do gelo que o Polar teve. E, como posso dizer, várias galáxias, várias realidades foram destruídas por causa do Polar. Mas ele conseguiu, né, reconstruir ao longo dos anos. E eu deixaria ele, até hoje deixo, né, em um nível hiperversal, porque o cara literalmente operou além do multiverso, criando vários universos, reconstruindo, enfim. Agora vamos supor que ele pegue o cara mais OP pra mim, né, no multiverso de Sans, o Undertale, que seria o God vs Sans, né, um dos mais OPs que tem e até agora o mais OP que teve do multiverso Undertale dentro do multiverso. Então assim, cara, eu falaria que se fosse o Polar de hoje em dia, o God vs Sans perderia, mas o Polar venceria ele com muita dificuldade, porque o God vs Sans é um dos caras muito OP dentro do verso de Undertale. E na minha opinião, se o Polar pegasse o universo de Undertale básico, né, o canon, eu acho que ele levaria todo mundo, porque assim, o Sans ele é só apelão por causa do dodge e do miss dele, que o cara fica literalmente intangível, não dá pra você atacar ele, só se você tiver com a Kara, né, aí é outra história. Mas tirando isso, se você não tiver a menor ideia do que está acontecendo naquele universo, você já conhece Jesus Cristo. Então, Polar leva o multiverso Undertale junto, só que com extrema dificuldade, tá? Uma pergunta que não me fizeram aqui dentro do canal, mas que me perguntaram fora dele, né? E eu tinha respondido, era quem solaria, quem levaria melhor, Polar ou Stick atualmente? Bem, eu vou começar aqui falando dos feitos do Stick, já que eu citei o do Polar, e a gente vai fazer a comparação entre os dois. Vamos lá. O Stick, ele tem um nível de poder estimavelmente, provavelmente aí, nível multiversal máximo. Por quê? Ele conseguiu derrotar um personagem que era literalmente o próprio conceito de destruição, né, de galáxias, de realidades, que era o Slavik, que já tinha acabado de destruir várias realidades. Só faltava do Stick. Então, vamos supor que o Stick ele pega o Polar. Ele não sabe se o Stick, né, tem resistência plena contra o gelo, nem com temperaturas extremamente baixas. Mas o que dá para se entender é que a resistência do Stick é muito grande, é elevadíssima. Então, eu acho que o Polar teria muita dificuldade para matar o Stick, porque o Stick já aguentou tanto ataque poder ter destruído várias galáxias.
E o Stick, ele também tem um forte senso de inteligência. O intelecto dele é um dos mais avançados, tanto que ele tinha que calcular uma rota certinha para atacar o Slavik. Tanto que ele parou o tempo e direcionou a bola de luz, né, a bola de cosmo que o Slavik tinha lançado, e mirou, né, ele parou o tempo para mirar, calcular e redirecionar a rota dentro daquele período curto de tempo que ele tinha paralisado. Então, se a gente for comparar o intelecto do Stick com o Polar, a gente já vê que o Stick leva melhor, porque o Polar, a gente vê assim, ele não planeja nenhum ataque, não planeja nada, e quem planeja de vez em quando é o Euclides, e também quem planeja as coisas também ao lado do Euclides é o Nankatsu. Agora, em questão de força o Stick também leva, porque assim, ele conseguiu levantar um Omnitroid que pesava muita tonelada, mais de 50 mil toneladas. E isso porque o Stick já vem treinado há muito tempo. Desde criança ele foi treinado, dentro da lore do meu personagem, claro, né? E o Stick já tem feitos extraordinários justamente só por ser uma criança. Que dizem que uma criança tem muito potencial gigantesco, ainda mais, nem é pouco. E então, vamos pegar os feitos do Polar criança, quando ele foi chamado para ser Cavaleiro de Bronze. O Polar aqui, ele fazia missões intergalácticas, né, com o Cavaleiro de Bronze. Porém, ele nunca demonstrou algum feito extraordinário, né? Só quando ele foi lutar contra o Tenebris, que aí mudou tudo, mudou a rota de tudo. Mas naquela época, quando criança, Polar não teve nenhum feito contra o mesmo. Mas agora é questão de poder. Ambos possuem manipulação cósmica. Todos possuem manipulação de cosmoenergia. Um possui manipulação de aura e outro possui manipulação de gelo. Rapaz, aqui fica sério, porque ambos têm perfeito domínio dos seus poderes, tá? Muitos deles conseguem manipular, mas em pouca quantidade, muito pouca quantidade. Se a gente olhar muito bem, a gente pode ver que o Hiroji não tem pleno domínio do elemento água, porque ele nasceu com o elemento trevas. Então, o Polar, ele teve que se adaptar a esse elemento, porque ele nasceu sem elemento nenhum, nasceu como um Stick normal. Depois, como ele foi cavaleiro, ele conseguia aprimorar seus poderes de gelo. Então, supondo assim, o Stick também era melhor. Agora, se fosse para ranquear cada um, sabe, assim, eu levaria, nossa, mano, fica bem difícil dizer, tá ligado? Mas eu acho que empate, porque o Polar, ele já derrotou deuses, tá ligado? Stick derrotou ameaças que poderiam se equivaler aos deuses, tá ligado? Mas o Polar, ele por feitos leva muito melhor. Então eu colocaria Polar no Teversal, tá? O Teversal assim. E esse Stick da U, né, que vocês me perguntaram, o Stick da U, ele ficaria logo abaixo dele, Hiperversal 5. Porque o Polar, se fosse num combate de poderes, o Polar levava melhor, porque ele tem um domínio mais ampliado do cosmos. Agora uma pergunta que eu achei muito estranha foi essa aqui, ó. Mano, na zoeira, quem sola? Little Ghost, Hollow Knight ou Polar, Peste? Mano, ok, vamos começar. Bom, vamos lá, né? A lore do Hollow Knight é basicamente o cavaleiro no Little Ghost tentando impedir a infecção de Hollow Nest, né, que tá assolando aquela cidade. Então ele vai lá, tenta eliminar, evitar tendo ameaça, né? Eliminar entidades, pra eliminar deuses, tá ligado? Então assim, o cara, bicho, tá nível, no mínimo, assim, na minha opinião, no mínimo universal. Porque assim, tem algumas questões a ser abordadas assim, mas se for levar em consideração dentro do canon do jogo, eu colocaria ele em terreno, pegar terreno continental, o mínimo, o mínimo. Porque assim, muitos pensam que não sei o que, continental é uma bosta, né? Uma porcaria. Terreno é um pior de todos. Não, é um dos melhores, na minha opinião. Porque assim, terreno, tu tem o maior domínio da Terra, tem o maior domínio planetário. Só que tu não consegue destruir planetas, tá ligado? Tu consegue destruir, tá dentro do planeta, mas não consegue destruir planetas em si. Tipo, destruir o núcleo, essas coisas assim. É absurdo, tá ligado? Por isso que tem um nível planetário. Mas tirando isso, cara, eu acho que contra o Polar ele não tancava. Porque, mano,
ele enfrenta ameaças tipo, regionais, tá ligado? Tipo, Hollow Knight sendo infectado e tal. Tipo, ameaças de regional até continental. Tirando isso, Mas agora Polar, bicho, Polar, o cara já entrou em vários universos, várias realidades. Tem várias realidades dele que já enfrentaram deuses, ameaças passadas que, tipo, ameaçariam destruir o multiverso, assim, tá ligado? Então, tipo, na minha opinião, daria uma boa luta até, tá ligado? Daria uma boa luta. Só que Polar leva melhor, porque assim, mano, eu nunca vi o Stick, no caso, o Stick não, né? Perdão. Eu nunca vi o Ghost tendo tanto efeito assim, né? Tanto feito e nem resistência contra a manipulação de gelo. Então, se no mínimo só um trovão agora no ataque do Polar já manda o Ghost de base, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Demorou muito, tá? Pra perguntar as coisas assim, achar no Google, né? Ver todos os feitos, pesquisar e tal. Então, galera, dá esse esforço aí, por favor. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, deixa os comentários aqui, por favor, galera. Porque assim, os vídeos que eu faço aqui dá muito trabalho, tá? Animação, jogo, essas coisas. Principalmente esse negócio de pergunta demorou muito pra mim. Então, galera, por favor, deixa essa colaboração aqui. É isso, galera, tô ficando por aqui. Até a próxima, galera. Falou!